Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um assunto muito interessante, tá? Que saiu na Rede Globo algum tempo atrás e não teve essa divulgação toda, né? Quem falou muito disso foi o Ricardo Feltrin. Vocês sabem, eu gosto muito dos vídeos do Ricardo Feltrin, tem sempre informações muito interessantes dessa área de cultura, e ele falou sobre isso, sobre a mudança que está havendo no pessoal mais velho, tá? O pessoal idoso, o pessoal da terceira idade, tem usado cada vez mais a internet na televisão. Porque a verdade é que antigamente a televisão você só selecionava os canais que você queria assistir, ponto e acabou, né? Mas as televisões mais modernas, você pode ligar na internet e você pode assistir o YouTube na internet. E daí, o pessoal está aprendendo a fazer isso e está gostando de fazer isso, e cada vez é maior o uso da televisão, principalmente para o pessoal idoso, né? Então, assim, muito bacana isso daqui, porque, como eu falo para vocês, a grande diferença que você tem hoje na sociedade, todo esse racha que você vê na sociedade brasileira hoje, é muito em função de você ter uma turma que se informa exclusivamente pela Rede Globo e o resto da galera. O resto da galera, não estou dizendo que seja tudo mundo perfeito, tem um monte de fake news rolando por aí, tem um monte de problema e coisa e tal, mas o pessoal está acostumado a argumentar de forma diferente. Isso é que está dando uma grande diferença, né? E você vê aqui, ó, a pesquisa da Quaest mostra claramente quem apoia o Lula, quem ainda apoia o Lula, principalmente idosos, principalmente o Nordeste, Bolsa Família. O Bolsa Família você pode entender justamente que é o pessoal que recebe dinheiro do governo, né? Então vai apoiar. Mas idosos e Nordeste, e é justamente o que coincide com o pessoal que ainda usa pouco a internet. Não é à toa que o pessoal da esquerda está apavorado com a internet, não é mesmo? Mas a boa notícia para nós da direita, nós libertários e coisa e tal, é que cada vez menos idosos ainda assistem TV aberta. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Sindicato das Esposas que Odeiam o Peter, Atirei o Pau no Gato e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, a notícia saiu aqui no G1 algumas semanas atrás, tá? 24/7/2025. Então não é exatamente novidade isso. Mas diz aqui uma pesquisa do IBGE que diz que a internet se popularizou entre idosos e já é usada por 69% deles, ou seja, cada vez mais os idosos estão usando a internet. Gente, a barreira tecnológica é muito grande. Eu sei que o pessoal mais jovem não consegue entender isso, mas isso é verdade. Eu nasci num mundo que eu fui conhecer meu primeiro computador com 16 anos de idade. E na minha idade, eu conheço colegas meus que estudaram no colégio comigo, que foram pro colégio comigo, e que até ainda hoje tem resistência com o de computador, essas coisas de computador. Eu não gosto disso aí não, isso não funciona muito bem, eu não gosto dessas coisas não, essas modernidade e coisa e tal. A inércia social é importante, a inércia cultural é um fenômeno que existe. Vocês também vão sentir isso, tá? Daqui a 50 anos, quando vocês forem velhos, vocês vão ver o pessoal, ai não, eu não quero esse negócio de inteligência artificial na minha cabeça, botar o plug na minha cabeça e coisa e tal. E a juventude vai estar todo mundo com plug na cabeça, todo mundo usando sem problema nenhum e coisa e tal. É a mesma coisa, vocês acham que não é? Isso mesmo. Quem não usar plug na cabeça daqui a 50 anos, meu amigo, vai ficar para trás, vai ser da velha guarda, vai ser antigo, né? Ai, fulano não usa plug na cabeça, né? Olha só, cara antiquado e coisa e tal. Enfim, mas a grande novidade é que o pessoal está cada vez mais usando a internet, né? Aqui, a internet se populariza entre idosos, já é usada por 70% deles. Aí, olha que curioso aqui, ó. Em 2019, a gente não está falando de tanto tempo atrás não, 2019, pô, início do governo Bolsonaro, 44% das pessoas usavam internet, 66% idosos, pessoas com mais de 60 anos de idade, tá, que usavam internet. As pessoas de todas as idades é um percentual maior. Mas o pessoal de mais de 60 anos que usava a internet em 2019 era 44%, agora, depois foi para 66%, agora 69%. E uso de celular para uso pessoal. Também os idosos estão cada vez mais usando o celular para uso pessoal, né? Aqui, ó, idosos ainda são a maioria entre quem não usou a internet em 2024. Então isso que eu falo que é a diferença para vocês. Por que o Lula ainda tem muito voto entre idosos? Porque esse pessoal ainda está
na era da informação centralizada. Na era da informação centralizada, a imprensa brasileira, que é majoritariamente esquerdista, consegue impor o chamado consenso social, né? O consenso social é aquela ideia de que se você tem pouca informação, se há pouca informação na sociedade, alguém que fale essa informação para muita gente acaba dominando a narrativa. Então, é o que a Globo sempre fez. A Globo elegia pessoas no Brasil e tirava presidentes do Brasil quando queria. O Collor foi um caso clássico dele. A Globo botou o Collor na presidência e tirou o Collor da presidência quando ele passou a brigar com a Globo. Então, assim, sempre foi assim, né? Durante muito tempo. Hoje em dia, isso não funciona mais. Mas, para o pessoal mais idoso, ainda funciona, porque é um mecanismo muito forte, né? Eu falo sempre para vocês, eu cresci numa época que você ainda tinha isso, né? E eu sempre fui liberal na economia, sempre acreditei que o governo é um mal. Tudo bem que durante muito tempo eu achava que o governo era um mal necessário, depois que eu fui me tornar anarcocapitalista e achar que o governo é um mal desnecessário, não precisa de governo. Mas eu sempre achei que era um absurdo você ter... Privatização sempre foi uma coisa boa para mim. E, no entanto, eu via que na minha juventude, todo mundo achava privatização um palavrão. Não podia falar de privatização, não podia falar de venda de empresa. Não, que petróleo é nosso, eu não sei o que lá. Caramba, como assim é nosso, né? Eu vou no posto de gasolina, eu tenho que pagar pelo petróleo, eu tenho que pagar pela gasolina. Desde quando o petróleo é nosso? Não existe isso de petróleo é nosso, né? Enfim, eu sempre critiquei essa coisa muito, mas eu achava então que eu era uma minoria, tanto que eu nem fazia muita questão de falar sobre política, né? Na universidade eu ficava quietinho lá, fazia minhas aulas e coisa e tal, eu não falava nada de política porque você tinha aquela ideia de que você é minoria, você é a exceção da exceção, então deixa quieto, não vou entrar nesse assunto, deixa pra lá. Por quê? Por causa do consenso social. O que a internet fez? A internet quebrou isso. A internet, por mais que você tenha a opinião ainda da Rede Globo, lá do esquerdismo pra caramba e coisa e tal, as pessoas começaram a conversar umas com as outras e descobriram que não, a gente não é minoria não, cara, a gente é maioria. A gente está em maior número na sociedade. É que a Globo fala pra caramba, a Globo fala muito alto. Ela tem uma potência de voz muito grande na sociedade, né? E aí, essa é a diferença entre o pessoal que assiste Rede Globo e o pessoal que assiste a internet. Aí, olha só, idosos são a maioria em quem não usou a internet em 2024. E por que os idosos não usaram a internet em 2024? Disseram que não sabem usá-la. E isso é muito triste, tá? Porque realmente é uma falha de conhecimento. Hoje em dia qualquer moleque sabe usar a internet, mas na minha época você não aprendia a usar a internet, não tinha internet, não existia. Então muita gente da minha idade, ou mais velho do que eu, não sabe usar a internet, né? E isso acaba piorando a situação. Porque uma coisa eu garanto para vocês, no momento que a pessoa descobre como usar a internet, é muito, mas muito melhor do que ver televisão normal. Por quê? Porque você escolhe o que você quer ver. Você tem um enorme patamar de programas, de coisas que você pode escolher para ver, que na televisão simplesmente não tem, cara. Programas sobre discutindo religião, discutindo história, discutindo arqueologia, viagens. Tem um monte de coisa. Eu não estou falando de política, não. Política é verdade, é um tópico nesse assunto, mas eu não estou falando de política, eu estou falando de outros assuntos que você pode escutar na internet e que na televisão você simplesmente não tinha acesso a isso. Porque a televisão é só o que o pessoal lá da Rede Globo queria mostrar para você e fechava naquilo, né? Quando a pessoa começa a usar a internet para ver, ela não volta atrás. É muito melhor você acessar a internet do que qualquer outra coisa, né? Aqui, ó, dá para ver aqui a quantidade de idosos crescendo, né? E isso é um negócio meio inevitável, tá? Inevitável até porque lembra de um fator que, infelizmente, né? É a vida de todos nós, né? Os idosos não conseguem crescer de tamanho, assim, as pessoas que são de meia idade estão se tornando idosos, né? Eu estou nesse processo aqui, né? Eu já sou meio idoso já, né? Estou me tornando idoso. Os idosos estão se tornando, né, tô morrendo, né, não tô indo para lugar nenhum, né, tô acabando, né, a verdade é essa, infelizmente, não tô desejando isso para ninguém não, mas é o que acontece na vida da gente. Então, naturalmente, as pessoas mais novas, que já estão mais acostumadas com a tecnologia, estão envelhecendo. Esse é um fator, mas não é só isso não, as pessoas também estão aprendendo a usar. E por mais que o idoso ele tenha uma resistência maior a usar essas coisas, uma hora ele aprende, né. Olha outra coisa curiosa, que eles colocam aqui, ó. Número de brasileiros que usaram a internet em 2024 por região. Olha o que eu falei, que o Nordeste é o menor deles. Não é por acaso, cara. Não é por acaso. Isso tem tudo a ver. Nordeste e Norte. As regiões brasileiras
que o Lula ainda tem uma maior penetração, ainda consegue mais votos. E isso mostra o fenômeno que eu falo para vocês. É por isso que é o desespero da esquerda. Porque eles estão percebendo que eles estão perdendo o controle, eles não conseguem mais conquistar as pessoas, não conseguem mais conquistar corações e mentes das pessoas. As pessoas vão para a direita. No que o pessoal começa a acessar a internet, começa a discutir o assunto, sai do nível 0 da argumentação, que é o nível da Rede Globo, e vai para o nível 0.1 ali, começa a argumentar um pouquinho mais, não precisa nem ter altas discussões filosóficas e políticas sobre, não, porque Karl Marx estava errado e mais-valia não existe. Cara, nem precisa chegar nessas coisas. Você começa a discutir um pouquinho mais as coisas, você percebe que a esquerda é uma furada, né? E aí é exatamente o que está acontecendo aqui. O Nordeste e o Norte do Brasil ainda são as regiões no Brasil que tem menos gente acessando a internet. Por que isso? São regiões que têm uma desigualdade grande. As capitais do Nordeste já são muita coisa de direita, tá? Já são mais ligadas à direita. Mas o interiorzão da Bahia, o interiorzão do Nordeste, ainda tem muita gente muito pobre ali, né? É uma região historicamente explorada, né? Uma região historicamente em desvantagem, né? Então, repara como é que é direitinho isso, né? Exatamente esse ponto que você vê aqui, e justamente o Sul e o Centro-Oeste crescendo pra caramba e cada vez mais, né? Então aqui, ó, celular e telefone fixo nos domicílios do Brasil. O telefone fixo acabando. Por que o telefone fixo está acabando? Está acabando porque ninguém consegue resolver o problema das chamadas indevidas. Bom, eu digo isso por experiência própria. Eu sempre gostei de telefone fixo, queria ter telefone fixo hoje em dia, mas é impossível. É tanta gente ligando com coisas aleatórias que não tem lógica nenhuma, que é simplesmente impossível ter telefone fixo hoje, né? E eu tenho muita pena das pessoas que têm loja e que precisam do telefone fixo. Eu fico com pena dessas pessoas, porque, sinceramente, é um absurdo, né? Enfim, muito interessante essa pesquisa aqui, e aí o Ricardo Feltrin falou sobre ela nesse vídeo dele aqui, muito interessante, também recomendo que vocês vejam. E ele está dizendo aqui que a TV aberta foi traída, porque os idosos estão abandonando a TV aberta. Ô Feltrin, não tem jeito, cara. Os idosos que não queriam TV, não queriam internet de jeito nenhum, estão morrendo, né? Tá acontecendo, né? É o ciclo da vida, infelizmente, né? E aí outras pessoas, a nova geração tá vindo. E a tendência daqui para frente é só essa. Não tem como voltar atrás. Isso não há nada que a Rede Globo possa fazer para reverter esse tipo de comportamento da sociedade, né? Cada vez mais é isso. E ainda tem esse aspecto que eu falo para vocês. Quando a pessoa aprende a usar o YouTube, por exemplo, ela não quer outra coisa. Para que vai voltar para televisão? Televisão tem meia dúzia de programa merda. No YouTube você escolhe vídeos sobre um monte de coisa. E digo mais, quando o pessoal começa a perceber os vídeos traduzidos automaticamente, porque infelizmente a verdade é a seguinte, os vídeos em português no YouTube são uma pequena fração, tá? Os vídeos em inglês com tradução automática para o português, você abre uma enorme seara de coisas, de informações, de novidades, de coisas que você pode aprender, que você pode entender. Aquilo que for o seu interesse, qualquer área que for o seu interesse, você consegue entrar naquilo e entender e ver o vídeo e coisa e tal. É muito interessante isso mesmo, não tem como voltar atrás. É uma tecnologia muito positiva, né? E o que o Feltrin coloca aqui é que a TV aberta está brigando com isso, está, aliás, muito chateada com isso, porque a TV 3.0, lembra? A TV está achando que o problema dela é porque ela precisa da TV 3.0. O que é a TV 3.0? É a televisão que tem duas coisas da internet, que a primeira coisa é a possibilidade de você botar um anúncio de acordo com a pessoa, né? É muito engraçado isso, porque a Globo sempre criticou esse tipo de coisa, não porque é uma invasão de privacidade, esse negócio de anúncio de acordo com a pessoa, mas ela mesma quer fazer isso porque é lógico, né? É muito melhor para o anunciante isso, né? Quando o anunciante compra um espaço na Rede Globo, ele paga uma fortuna e aquilo passa para um monte de gente que não vai comprar o produto dele, né? Não tem chance de comprar o produto dele. No YouTube não, quando você compra o espaço ali no YouTube, você vai ser anunciado para as pessoas que estão naquela sua lista de interesse ali, né? Então a TV 3.0 basicamente ela vai ter a transmissão da programação normal via antena, mas as propagandas e outras coisas virão via internet. E aí você vai poder, por exemplo, também comentário, pode ter discussão, o que é uma coisa que as pessoas valorizam hoje em dia, né? Então a Rede Globo está chateada com esse negócio todo, porque está vendo que está perdendo espaço, e olha só, foi adiado
a entrada da TV 3.0, né? Por quê? Por que foi adiado? Porque a televisão não quer bancar, o governo não quer bancar, ninguém quer bancar, e ninguém precisa, porque o YouTube já está aí. Ou seja, para que você vai fazer a TV 3.0? Já tem o YouTube, pô. O melhor seria a Rede Globo fechar as coisas todas e passar a fazer YouTube também, produz conteúdo para o YouTube. É o que eu falo para vocês, esse é o futuro, e o futuro mostra que o Lula está fudido, que a esquerda está fudida. Eu não sei se isso já vai dar resultado agora em 2026. Pode ser que não seja em 2026, pode ser que seja em 2030. Mas é inevitável que a política brasileira vai gravitar para a direita. Eu sou suspeito para dizer, tá? Porque eu sou libertário. E eu acho que no final das contas as pessoas querem o libertarianismo. Não é a direita, não. A direita é porque ela é mais próxima do libertarianismo. Mas o pessoal vai chegar lá, justamente com esse negócio da internet, da discussão, da conversa, da argumentação, né? Então é isso daí, TV Globo tá fudida com esse negócio. Cada vez, nem os idosos sobraram para a Rede Globo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.